Projeto API de eficiência energética em edifícios públicos. Este projeto nasce de uma necessidade concreta da administração pública avaliar de forma objetiva e auditável a eficiência energética de edifícios públicos. O caso de referência são as unidades do Ministério da Gestão no Estado do Espírito Santo, prédios do Grupo A com geração fotovoltaica e contratação de demanda. A partir dos dados das faturas de energia, a API que vou demonstrar entrega dois serviços de inteligência artificial. O primeiro classifica a classe energética da edificação e o segundo gera um resumo executivo do laudo. Além disso, ela consolida indicadores de consumo e diagnostica a aderência da demanda contratada. Nos próximos minutos, mostro a arquitetura, a execução e cada serviço funcionando. A arquitetura segue um princípio que considero inegociável em contexto de fiscalização: separar a camada web do núcleo de domínio. Nos ROITs ficam a validação, a autenticação e os logs. A regra de negócio e a inferência do modelo são funções puras que podem ser testadas isoladamente sem subir o servidor. Isso sustenta a auditabilidade. Cada resultado é rastreável até a sua entrada. Optei por bater os dois serviços de IA como endpoints independentes e não como um único fluxo encadeado. Em fiscalização, a possibilidade de auditar cada decisão separadamente vale mais que a conveniência de uma chamada única. O primeiro serviço usa um classificador KNN, o segundo um modelo de linguagem com um fallback determinístico que garante funcionamento mesmo sem acesso externo. O repositório é público e foi pensado para ser executado por terceiros sem depender de explicação verbal. O README é o ponto de entrada. Traz a descrição do projeto, a tabela completa de endpoints, as instruções de instalação por pip, por UV ou por Docker e exemplos reais de requisição e resposta. As dependências estão declaradas no requirement.txt e o arquivo env.example documenta cada variável de ambiente necessária. Um detalhe importante para a reprodutibilidade: o modelo de inteligência artificial já vem treinado e versionado dentro do repositório. Isso significa que a aplicação funciona imediatamente após a instalação, sem exigir uma etapa prévia de treinamento. Vou subir a aplicação. Para a demonstração, uso o Docker porque reduz toda a preparação de ambiente a um único comando. Primeiro, copio o arquivo de exemplo para o .env. Em seguida, executo Docker Compose App Building. O Docfiler instala as dependências, copia a aplicação já com o modelo treinado, expõe a porta 8000 como um health check que verifica a saúde do container. Em poucos segundos, a API está no ar. Abre então a documentação interativa no endereço /docs. Aqui está o Swagger, gerado automaticamente pela Fast API dos modelos Pydantic. Todos os endpoints aparecem documentados com os esquemas de entrada e saída, que quem preferir rodar sem o Docker pode usar o comando fastdev, também descrito no README. No Swagger, o processo é ainda mais simples, basta clicar em Authorize e informar as credenciais. A partir daí, as requisições autenticadas passam a ser aceitas. Com isso, o requisito de segurança está atendido de forma explícita e verificável. Faturas, validação e análise consolidada. Agora o fluxo de dados começa registrando uma fatura mensal com valores válidos, extraído da planilha real de análise. A API valida os campos e responde com o código 201, confirmando o registro. Em seguida, faço questão de mostrar o tratamento de erro. Envio uma fatura com a competência inválida, o mês 13, e a validação do Pydantic intercepta o problema e devolve o código 422, com uma mensagem de erro padronizado, sem que a aplicação quebre esse comportamento, previsível diante de entradas inválidas, e é um dos pontos que a banca avalia. Por fim, consulta os indicadores consolidados. A API agrega todas as faturas e retorna o consumo médio mensal, a fração de geração voltaica, o fator de potência médio e a contagem de meses com a ultrapassagem ou subutilização de demanda. Chegamos ao primeiro serviço de inteligência artificial, a classificação da classe energética, de A a E. Por trás dele há um classificador KNN treinado com busca de hiperparâmetros via Grid Searches CV, sobre um pipeline que inclui a padronização das variáveis.
Envie os dados brutos da edificação, área útil, consumo anual, demanda máxima, horas de operação, potência de iluminação e de climatização, geração fotovoltaica e número de ocupantes. A API não joga esses dados crus no modelo. Ela primeiro deriva seus filters de eficiência, o consumo específico, o fator de carga, as densidades de iluminação e de climatização, e a fração fotovoltaica, e a densidade de ocupação. O modelo, então, retorna à classe energética a confiança da predição, a distribuição de probabilidades entre as classes e o próprio vetor de filtros, para fins de auditoria. Quero destacar uma salvaguarda de engenharia embutida aqui. Se os dados implicarem em um fator de carga maior que 1, situação fisicamente impossível em que a demanda média superaria a máxima registrada, a API recusa a entrada com o código de 400 e explica o motivo. Ela se nega a classificar sobre um dado incoerente em vez de produzir um resultado sem sentido. O segundo serviço de inteligência artificial realiza uma operação deliberadamente diferente da primeira. Em vez de classificar, ela gera texto. A partir dos indicadores da análise, a classe obtida, a situação de demanda, o consumo específico, a fração fotovoltaica e o fator de potência, ele produz um resumo executivo do laudo. Se houver uma chave de modelo de linguagem configurada, o texto é gerado pelo LLM. E o campo origem na resposta indica LLM. Quando essa chave não está presente, a API não falha. Ela recorre a um resumo determinístico construído por regra a partir dos mesmos indicadores e o campo origem passa a indicar regra. Faço questão de ressaltar que esse fallback é uma decisão de projeto e não uma limitação. Ela garante que qualquer avaliador consiga executar o endpoint em qualquer máquina sem depender de um serviço externo, sem perder a demonstração da funcionalidade. A qualidade do projeto não é uma afirmação, é algo verificável. Executo a suíte de testes automatizados, ela cobre os cenários que importam, entradas válidas e inválidas, a proteção dos endpoints por autenticação, a salvaguarda física do fator de carga e os 2 serviços de inteligência artificiais, todos os testes passam. Em paralelo, mostro os logs do container. Cada operação relevante é registrada. A inclusão de fatura, os erros de validação e as chamadas aos serviços de IA, inclusive o momento em que o resumo aciona o fallback por regra, esses logs atendem ao requisito de observabilidade e, mais do que isso, dão transparência ao funcionamento da API. O código testado e a operação registrada são juntos a evidência da maturidade da solução. Para encerrar, recapitulo o que foi demonstrado à luz dos critérios avaliados. 2 serviços de inteligência artificial com operações distintas, classificação e geração de textos. Validação robusta, sem erros previsíveis, autenticação por JWT, versionamento de rota e logs estruturados. E execução reprodutível, seja por doc, seja por instalação direta. O código é modular, com um núcleo de domínio separado da camada web, e a documentação permite que qualquer pessoa suba e valide o projeto de forma autônoma. O repositório público está no endereço em tela. Esta base estabelece o ponto de partida para a evolução que pretendo aprofundar no meu trabalho de conclusão, a integração com a tarifação da ANEEL e a expansão do classificador para a fiscalização de contratos. Obrigado. Demonstração da API de eficiência energética em edifício público. Então, autorize, tá ok, entrei com username e entrei com password, certo? Deu ok, certo? Close. Health check, execute, status ok, beleza? A raiz do API, get, try, execute. A descrição, sucesso, resposta com sucesso, ok? O token, aplicação, try, username aqui, né? Fiscal, 1, 2, 3, execute, resposta ok, faturas e análises, lista de faturas, exemplo, try to out, exemplo, uma fatura aqui, consumo, ok, execute, response, fatura, API, registro, ok,
março de 2023. Ok. Try to load. Requirement. Execute. Março de 2025. Sucesso. Ok. Ok. Try. Mês. Vamos lá. Março. Underline. 2025. Execute. Erro. Fatura de março de 2025. Não encontrada. Ok. Não encontrada. Try. Execute. Successful. Ok. Classificação. Try it out. Aqui nós temos a área útil em metros quadrados. Potência e tal. Potência de iluminação e tal. Execute. Ok. Response. Successful. And file análise. Try it out. Execute. O laudo sintético de eficiência de edificação foi classificado na classe B, com consumo especificado em 120 kWh por metro quadrado e a fração de geração fotovoltaica 25% do consumo. A situação da demanda registrada é demanda eficiente, o fator de potência 0,93 encontra-se dentro do limite regulatório de 0,92, não havendo cobrança de energia reativa excedente. Recomenda-se priorizar medidas associadas à situação de demanda diagnosticada, conforme a classe obtida. Avaliar intervenções com iluminação, climatização e ampliação da geração fotovoltaica. Ok.